detalhes para saber se realmente nós somos discípulos de Jesus, se nós estamos dispostos a ser discípulos de Jesus. Então eu convido vocês a abrir a palavra, que é um texto básico, que está em Marcos 8, 34 ou 38. Vou usar o que o pastor Rodolfo está colocando, Marcos 8, 34 ou 38. A palavra diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser... Irmãos, presta atenção nessa frase. Pode acompanhar aqui comigo também, eu tenho a mesma versão. Se alguém, repete comigo, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Esse é o texto básico que a gente vai estar estudando. Então a gente vai estar vendo alguns detalhes, voltando em algumas frases desse trecho que nós acabamos de ler. Na introdução, começa assim, na revista: todo crente deve ser um discípulo de Jesus. Eu pergunto para vocês, todo crente é um discípulo de Jesus? A revista está dizendo, o estudo está dizendo que todo crente deve ser. Mas será que todo crente é um discípulo de Jesus realmente? A palavra fala que na época em que Jesus estava aqui sobre a terra, no seu ministério, existiam os discípulos e existia a multidão. A multidão seguia Jesus. Mas nem todo mundo que seguia Jesus era realmente seu discípulo, né? Eles estavam ali para ouvir, para aprender, mas nem todos eles estavam dispostos a ver, que a gente vai estudar nessa revista, alguns aspectos que a gente precisa ter para ser realmente um discípulo de Jesus. Então a gente viu que todo crente deve ser um discípulo. O projeto de Deus para os crentes é torná-los conforme a imagem de Jesus. Logo, o discipulado é o método bíblico para formar novos cristãos e treiná-los já existentes. O que é isso? Novos cristãos. Essa nova sala que hoje está começando lá com a tia Luma, são os novos crentes, são os novos convertidos. Essas pessoas, elas precisam começar do começo, né? Até uma frase engraçada, mas eles precisam começar bem do comecinho, aprender realmente o básico. Porque, irmãos, nós estamos aqui, aí fala aqui os novos, né? E os que já, novos cristãos, que treinaram já existentes, que somos nós. Somos melhores? Não. Só estamos um pouquinho mais amadurecidos do que quem está chegando agora. Então o tratamento precisa ser diferente para que eles entendam de uma forma simples qual é o objetivo de estarmos aqui buscando a Cristo, buscando sermos discípulos do Senhor. Por isso que é importante essa busca pelo discipulado. Por isso estamos aqui nessa manhã e todas as manhãs de domingo buscando e aprendendo sobre a palavra do Senhor. Dallas afirma que o maior desafio que a igreja enfrenta hoje é a formação de discípulos autênticos de Jesus. Por que é o maior desafio? Porque hoje as pessoas são chamadas a aceitar a Cristo como seu salvador pessoal, mas dispensadas de uma vida de compromisso, aprendizagem, obediência a Jesus. É como se isso fosse possível, né? Ter Jesus como Salvador, mas não Jesus como nosso Senhor. Qual é a diferença? Eu aceito Jesus como meu Salvador, pronto. Mas eu aceito Ele como meu Senhor. Quando Ele é o meu Senhor, eu passo a segui-lo. Eu passo a fazer a vontade dEle, não a minha. E a gente está vivendo uma época em que as pessoas estão dando importância às suas próprias vontades.
vontades, aos seus próprios amores, né? O amor por esse mundo, a gente vai detalhar sobre isso. Então, ele fala que o desafio da igreja é esse, porque as pessoas querem sim Jesus, querem ser salvas, mas não querem seguir Jesus como seu Senhor. Eu até botei no Google, gente, a tradução ele é alemão, Dietrich, alguma coisa assim, tá? Ele é alemão, ele é pastor, ele é teólogo, ele era, né? Ele também foi professor. Ele é alemão na época da guerra. Eu dei uma olhadinha na história dele, porque aqui ele diz que na época dele, no cristianismo da sua época, a graça era uma graça barata. Eu falei, deixa eu ver que época era essa, né? Ele é da época da guerra, ele morreu em 1945 por Hitler. Ele era alemão, então ele pegou a época do nazismo e ele era contra isso. E ele, como líder religioso, ele se levantou contra isso e foi, né, morto, executado. Mas ele era teólogo, ele era professor e ele era contra isso. E ele diz aqui, ele tem vários livros, ele diz que o problema da época dele era a graça barata. O que é isso, né? Há tanto tempo que aconteceu. Parece que é um assunto de agora, mas não é. A graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento. Não existe, né? O perdão sem o arrependimento. O batismo sem disciplina. É o que a gente falou lá no começo. É o problema dessa geração. As pessoas querem a salvação, mas não querem pagar o preço. Elas querem o batismo, mas elas não querem uma disciplina. Disciplina de quê? De aprender, de estar aqui como nós estamos, de buscar a palavra, de tentar seguir tudo que o Senhor espera de cada um de nós. Uma comunhão sem confissão. A graça barata é a graça sem o discipulado. É a graça sem a cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Isso é uma graça barata. E essa graça, irmãos, não cola. Não cola para o Senhor. É o verdadeiro, para inglês ver, aquilo que o pastor falou um dia desse no culto, que eu achei até assim, achei até impactante na hora, quando ele disse que se você está aqui, se nós estamos aqui, mas não deixamos de namorar o mundo, nós estamos perdendo o nosso tempo. Essa é a graça barata. Eu só quero a metade. Eu só quero a parte que me convém, que é a salvação. E o restante? E o que o Senhor espera de mim? Ah, não, agora não. Agora é a minha vontade, vou aproveitar a minha vida. A gente vai estar detalhando isso. Essa é a graça barata que esse alemão relatou lá atrás, há muitos anos atrás. Isso já acontecia dentro da igreja. E o que é a graça cara? É o contrário, né? É a salvação. Quem está com a revista acompanha. É a salvação exclusivamente pela graça. Não tem outra forma. Mas eu posso receber essa graça? Eu posso desfrutar dela? Posso. Mas eu preciso estar com algumas características. Quais são essas características? Para eu receber essa graça, somente mediante ao arrependimento do pecado, a fé em Jesus e uma consequente vida de obediência e submissão. Então, irmãos, essa graça é de graça, é para todos nós, porém, ela precisa estar alinhada com outras coisas. Não é só Senhor Jesus é meu Salvador, pronto, acabou. Não, eu tenho que ter submissão, eu tenho que ter obediência. É isso que a gente acabou de ver aqui. É o que a gente sempre ouve, né, na igreja, mas infelizmente a gente vai estudar alguns pontos, irmãos, que faz tremer, faz a gente realmente pensar: será que eu sou discípulo do Senhor? Porque até que ponto eu estou disposto a me submeter, né, às coisas, às orientações que o Senhor nos deu? Então, a graça requer renúncia da vontade de quem? Minha. A mortificação dos desejos carnais, os desejos da carne, de quem? Do irmão? Não, minha. Então, eu preciso renunciar às minhas vontades. Eu preciso renunciar às vontades da minha carne e ter prazer na comunhão de Deus. Essa é a condição que ele fala dessa graça cara, que é a graça que nós devemos buscar. A revista, ela divide dois pontos para estudo sobre o discípulo. Primeiro, os requisitos para ser um discípulo de Jesus. A gente vai aprender, nessa hora, que é um pouco assustador,
a gente vai aprender quais são os requisitos que a gente precisa ter para ser um discípulo. E depois, para ninguém ficar muito assustado durante o estudo, a gente vai ver, a revista traz as recompensas desse discipulado. Existe um preço? Existe, mas existe uma recompensa e é maravilhosa. Vamos começar pela parte um pouquinho mais difícil, que é os requisitos para ser um discípulo de Jesus. O conceito bíblico de discípulo, a revista traz aqui em 3 pontos. Primeiro, seguir. Primeiro, eu preciso seguir. Depois, eu preciso aprender. E depois, eu preciso imitar. Então, vamos começar aí com seguir. Ele diz que seguir indica a decisão de uma pessoa seguir a Jesus em obediência ao seu chamado, cuja vida é totalmente mudada. Então, quando eu escolho seguir a Jesus, a minha vida precisa ser mudada. Aqui ele usa o texto de Marcos 1,16. Coloca para mim, pastor, por favor. Marcos 1,16, que diz assim: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. Põe 17, por favor. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. 18 também, por favor. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Eles largaram, tem algumas versões que ele fala assim: e eles largaram imediatamente e seguiram Jesus. Então, o chamado, ele precisa acontecer, eu preciso aceitar, mas precisa haver uma mudança de atitude. Eles foram chamados, eles largaram. No próximo episódio, o próximo chamado, que são os irmãos também, eles estavam com o pai, eles largaram o pai, os empregados, o barco, né, e que estavam lavando as rendas, e seguiram Jesus. Então, todos eles eram pessoas simples. Por que isso, irmãos? Eu acho assim que essas histórias que a gente vê de Jesus são fantásticas, porque ela vem dando na gente um banho do que a gente mesmo às vezes faz. Jesus escolheu pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que... Por que isso? Para a gente ter a certeza que só quem tem condição vai ser salvo? Não. Que quem só tem condição pode ser escolhido? Não. Quem pode servir o reino? Todos nós somos escolhidos para isso. Só que precisamos querer, precisamos tomar a decisão, precisamos largar tudo como eles fizeram e seguir Jesus. É uma escolha. A gente vai chegar nessa parte da escolha, mas eles largaram tudo e seguiram Jesus. Aquele que aceita a nova vocação deve abandonar a antiga. Aqui ele cita sobre Mateus. Quando ele chama Mateus para ser o seu discípulo, Mateus ele cobrava impostos, ele não era uma pessoa querida pelas pessoas, mas ele aceitou o chamado e mudou. Então essa frase diz que a gente precisa aceitar e que tudo precisa ser novo, tudo se faz novo, porque a gente precisa ser diferente após esse chamado de ser discípulo de Jesus. No item número 2, ele fala sobre aprender. Então, aprender é alguém que ouviu o chamado de Jesus e se tornou o seu seguidor, o seu aluno, o seu discípulo. Lá em Mateus 11:29, Jesus diz assim: tomai de mim. Coloca para mim, pastor, por favor. Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Então Jesus diz que nós precisamos aprender com Ele, aprender sobre Ele. Então, quando Ele diz aqui que a gente precisa aprender, é somente sobre Jesus, mais nada. Imitar, ele indica ter um comportamento modelado pelo comportamento de outra pessoa. Quando a gente vai fazer alguma coisa, seu desenho, você vai copiar, que você vai imitar, você tem que ter uma base, você tem que ter uma matriz para você copiar alguma coisa. Neste caso, é Jesus. Então nós precisamos primeiro seguir, depois aprender com Ele e segui-lo. Essas as 3 indicações, os 3 requisitos que nós precisamos ter para ser um discípulo de Jesus. Jesus, ele se volta
e só um minutinho, aqui antes ele cita também que a gente tem um comportamento como de outra pessoa. Em Efésios 5:1 diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Então a palavra diz que a gente precisa aprender com Jesus, que a gente precisa imitá-lo, que a gente precisa, 1 Coríntios, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós não devemos imitar o irmão Mário, porque eu acho ele muito bom, muito legal, ele conhece muito, ele sabe muito. Eu não tenho que imitar a Cássia, nada pessoal. Ela pode ser, eu não posso imitar o presidente, ninguém a gente tem como referência para imitar, para seguir, para copiar, somente Jesus. Só Ele tem que ser o nosso alvo. Jesus se volta à multidão e faz um convite pessoal. Aí, pastor Rodolfo, eu queria te pedir para colocar lá no texto base, aquela parte que Jesus fala, se alguém quer vir após mim, acho que é o 34, Marcos 8, 34. Não, 35. Vamos ver. Não. Aí, a segunda parte, desculpa. Jesus diz assim, a parte B, se alguém quiser, olha essa frase, se alguém quiser, alguém é obrigado a aceitar? Não. O Senhor não nos obriga, Ele só diz que se a gente quiser, Ele fala, se alguém quiser vir após mim, nós vamos aprender, nós vamos agora detalhar essas 4 coisas. Se alguém quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Negue-se. Depois, tome a sua cruz. E depois, siga-me. Então, a Bíblia, a revista, ela diz que Jesus faz esse convite. E por isso ele vai detalhar esses 4 passos que nós precisamos ter. Ele diz aí no primeiro subtópicozinho que a decisão tem que ser pessoal e calculada. O que é isso, irmãos? Pessoal. Eu posso escolher pelo meu esposo? Não. Eu posso escolher pela minha filha? Não. Eu ensino, oriento, explico, direciono, mas a escolha vai ser dela. Ninguém pode escolher por mim. Eu tenho que tomar essa decisão. Essa decisão é pessoal e calculada. O que ele diz de calcular? Só um minutinho, vamos voltar aqui um pouquinho. Se alguém quer vir, quem pode vir? Todos nós. A palavra não fala que são só os judeus, que são os gregos, são os romanos, são todos. Todos nós podemos aceitar o chamado do Senhor. É um convite, né? Ele é universal e se estende a todas as pessoas. A decisão de seguir a Jesus é pessoal e intransferível. Escolheu é você e só você. Ele diz aqui que o chamado de discipulado ele é um ato até assim solitário. Por quê? Porque só você. É você e você que tem que decidir, mais ninguém. A gente pode estar aqui juntos, né, buscando, estudando, mas a caminhada de cada um é solitária. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar. A gente pode se ajudar, mas cada um sabe da sua responsabilidade e da sua realidade, né? Porque só o Senhor conhece o coração de cada um, ninguém sabe a realidade do outro. Quer você queira, quer você não queira, você vai ter que decidir uma hora, se você quer ou se você não quer seguir o Senhor. E a palavra diz assim, se você tem sede, venha para a água viva. Se você tem fome, venha para o pão da vida. Se você está nas trevas do pecado, venha para a luz da vida. Essa é a palavra do Senhor. Então, quando Ele nos convida, a gente precisa estudar. Porque quando Ele diz, se você tem fome, vem a mim. Eu sou o pão da vida. Tudo que nós precisamos está no Senhor Jesus. A gente precisa buscar. E é nele que nós vamos encontrar todas as respostas que nós precisamos. No segundo parágrafo diz assim, Jesus completa. A gente viu que ele, na primeira frase do primeiro parágrafo, ele disse, se alguém quer vir. Nesse segundo ele completa, após mim. O que é isso? Após mim. Indica que quem tem que estar à frente? Sou eu? Não, é Jesus. Então nós temos que estar atrás de Jesus, seguindo Ele. Por isso que nós temos que ir após Ele. E
essa decisão, ela tem que ser calculada, porque, irmãos, não é fácil, né? Ele cita aqui, depois se vocês quiserem ler, duas passagens. Uma a gente até usa em finanças, que fala sobre, quando ele fala aqui que tem que ser calculado, é sobre planejamento. A gente precisa saber no que a gente está entrando, para saber o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer. Aí ele cita uma passagem em Lucas, que fala que a pessoa que vai construir uma torre, ela precisa sentar, calcular, para poder ver se no final, se ela tem recursos, se ela tem tudo que ela precisa até o final. Porque senão, no final, aquela obra vai ficar acabada e as pessoas irão vir, porque ela não se planejou, ela não se programou. E o segundo que ele cita, o segundo exemplo, que precisa se planejar, é de um rei que ele vai para uma guerra achando o máximo, porque ele tem 10 mil soldados. Porém, ele descobre que o rei que ele está indo lutar, que ele está indo disputar, está vindo com 20 mil. Então ele achava que 10 era muito, 10 mil. Uma pessoa que está vindo tem 20 mil. Se ele tivesse calculado, se ele calcular antes, ele tem como mandar alguém para poder baixar lá, para poder negociar a paz. Então, essas decisões, elas precisam ser calculadas. Quando a gente aceita, quando a decisão, nós fazemos essa decisão, quando ela é aceita, a gente precisa calcular. Por quê? Para não desanimar. Porque a gente vai ver que o caminho não é fácil. Não é fácil, irmãos, porque a porta é estreita. Se a porta fosse larga, seria fácil. Todo mundo quer entrar, mas não é. Para poucos. Então a gente vai ver agora. Quer ver? Lutero disse, eu gostei muito dessa passagem. Lutero disse que uma religião que não oferece nada, que não custa nada, que não parece nada, não vale nada. Ou seja, se eu não tenho que não existe sacrifício nenhum, não existe renúncia nenhuma, tudo é fácil. Eu vou a hora que eu quero. Hoje eu não vou não. Hoje eu não estou afim. Quinta-feira não. Quinta-feira eu gosto de ver futebol. No domingo de manhã eu gosto de, sei lá, ir à praia, jogar bola com meus amigos. Eu gosto de ir com as minhas amigas correr. Eu gosto de, enfim, tantas coisas. Se tudo está tudo bem, qual é o propósito disso? Aqui ele diz que uma religião uma igreja, essas igrejas de hoje, irmãos, a gente tem visto muito isso, elas estão se adaptando à modernidade. Tudo pode, vai na igreja a hora que quer. A gente até teve um estudo sobre isso, sobre os desigrejados, eu posso acompanhar também online, eu posso, enfim. Só que a gente viu já que tudo isso não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que estejamos aqui, em comunhão, compartilhando e dividindo, né, o nosso conhecimento, as nossas experiências, os testemunhos que são dados aqui, para que a nossa fé também se fortaleça. Então, essa religião que não custa nada, não combina com o que a gente está estudando. Quando as pessoas iniciam, o último versículozinho desse item de decisão pessoal, quando as pessoas iniciam o discipulado sem avaliar os custos, por isso a importância de calcular como vai ser essa caminhada, muitas se desviam e perecem pelo caminho. E essa avaliação não é para gerar resistência, tá, irmãos? Não é para ninguém desistir, mas é para conduzir a pessoa a pagar o preço da renúncia. A gente vai estudar agora a renúncia. Como eu disse, a gente primeiro vai estudar os requisitos, depois a gente vai ver a recompensa. E a gente vê que vale a pena. Porém, a gente precisa seguir esses requisitos, né, que a palavra nos dá. Então, lá a gente viu primeiro que Jesus... Coloca para mim de novo, pastor, Marcos 8:34. Então, a gente já viu que se alguém quiser, tem que vir após ele e negar-se a si mesmo. O que é isso, irmãos? É a decisão de renunciar a si mesmo. Então, segundo subtópico. Renunciar, discipular, existe abnegação. Essa palavra é exatamente renúncia. É uma vida totalmente dirigida por Deus. Renúncia é abrir mão da sua própria vontade, negando a si mesmo. Negar a si mesmo é abrir mão dos seus planos para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Então, renunciar não é fácil.
Paulo fala muito disso, né? Ele sabe o que ele precisa fazer, mas muitas vezes ele não consegue. A luta é diária de todos nós. E essa renúncia, ela precisa ser das coisas deste mundo, porque nós precisamos viver para agradar ao Senhor. Essa frase, a última frase aqui que eu li, é abrir mão da minha vontade e me sujeitar totalmente à vontade de Deus. Será que o que eu vou fazer agora, daqui a pouco, quando eu sair daqui, é a vontade de Deus na minha vida? Não, não é. Então eu preciso abrir mão. Eu preciso renunciar. E isso é diariamente. As coisas vão caindo na rotina. E como agora tudo está liberado, tudo é moda, tem coisas que estão na Bíblia que o mundo está invertendo tantos valores que nós é que somos os errados. São assuntos assim, até de escola. Essa semana está tendo até um pega-pega lá no grupo da Escola da Letícia sobre alguns assuntos específicos, que uma parte é a favor, outra parte não é, uma igreja cristã. Mas no tempo de hoje mudou. Não mudou, Deus não mudou. O mesmo Deus de ontem, hoje e amanhã é o mesmo, não mudou. Então a gente não tem que aceitar, porque a maioria concorda, porque a maioria faz. Não é assim. Nós não podemos ser assim. Precisamos renunciar, precisamos escolher, definir o lado que nós estamos. E nós somos a minoria, porque as coisas estão acontecendo de uma forma pavorosa, desesperadora. Eu até botei lá no grupo, eu fiquei assustada com uma frase que foi colocada no livro, que eu não tenho coragem de repetir. Eu coloquei exatamente essa palavra: eu estou apavorada. E vai ter reunião, tá? Não entrou ainda com os alunos, então eu creio que vai dar tempo da gente reverter, né, a situação. Mas assim, para as coisas deste mundo, não podemos achar que tudo é normal, que tudo pode, porque fulano faz, eu também posso fazer. Todo mundo faz. Problema de todo mundo. Nós precisamos estar nos caminhos e fazer aquilo que agrada ao Senhor, que foi o que a gente acabou de ler. Negar a si mesmo e abrir mão dos seus planos para viver a boa, perfeita e agradável. Só o Senhor tem uma obra boa, perfeita e agradável para a vida de cada um. Por mais que não seja aquilo que eu acho que é melhor para mim. Mas se não deu certo, porque não é a melhor opção, que não é a melhor obra, e ela não é boa para a minha vida. Por isso que o Senhor não permite muitas coisas na nossa vida. Porque não é a nossa escolha, é a escolha dele. Jesus é um modelo de renúncia, pois abriu mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Tem uma passagem que Jesus fala assim: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então, se estamos passando por um momento, Senhor, se for possível, afaste isso de mim, mas que seja feita a sua vontade na minha vida, na vida de cada um de vocês. Porque às vezes é ruim o momento que nós estamos passando, mas o Senhor tem algo muito maior e muito melhor, e aquilo vai nos livrar de um mal muito maior, mas a gente não entende. Então por isso que a gente precisa pedir direcionamento do Senhor. A gente, quando aceita, quando passa a fazer essas renúncias, a gente tem que mudar a frase, né? Tem algumas frases que a gente fala assim: só estou disposto a fazer até aqui. Daqui para lá não vou não, porque já vai precisar virar uma noite orando, vou precisar passar uma noite estudando, vou ter que acordar de madrugada, enfim. Então, olha, eu só vou até aqui. Mas quando eu me entrego, quando eu estou disposta a renunciar a minha vida para a vontade do Senhor, eu vou até onde o Senhor quiser, até onde for a vontade dele na minha vida, até eis-me aqui. A gente não fala isso? Eis-me aqui, envia-me a mim. É hora de praticar. Às vezes a gente fala, a gente repete um versículo, mas aquele versículo não está no nosso coração. E na hora de colocar em prática, a gente não faz o resto. E a gente precisa estar atento a essas coisas, irmãos. A gente precisa fazer a vontade de Deus e ir até onde Ele quer que a gente vá, em nome dEle. Ninguém pode ser um discípulo de Jesus se não renunciar a tudo
aquilo que toma o lugar de Deus em nossa vida. É isso que a gente falou, né? De até um certo momento. Às vezes, muitas pessoas, às vezes até assim, falar de mim mesmo, às vezes a gente coloca algumas coisas na frente do Senhor. Não porque eu quero afrontar, porque eu quero. Não é isso. É o natural, a vida vai, a gente vai tomando decisões às vezes, e a gente não para para pensar se aquela é a vontade do Senhor. Então, assim, você vai ter algum compromisso, seu filho, você, durante a semana, 2 vezes a semana, ou 3 vezes a semana. Você já fala, olha, de menos na quinta-feira. A quinta-feira à noite eu não almoço. Ou agora também, na terça-feira, vou começar os cursos. Quem for fazer um curso de doutrina, um curso muito bom. A gente aprende muito, né? A gente se aprofunda muito na Bíblia. Menos na terça e na quinta. A gente não tem que arrumar um tempo na quinta para vir na igreja ou no culto. A gente precisa adaptar os nossos compromissos, as nossas vontades nos dias em que sobra. E não vir na igreja o dia que sobra o tempo. Ah, não, hoje eu não tenho compromisso, não, vou lá. Não, os meus compromissos têm que ser no dia que eu não tenho compromisso com o Senhor. Então, a gente precisa ter essas mudanças de comportamento, né, de decisões nas nossas vidas. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo, olha o que está escrito em Lucas. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser um discípulo. Por isso que eu falei para vocês que às vezes assusta, né? A gente vai ler nos versículos. Então, se eu não renuncio, eu não posso ser um discípulo? Como tem sido a minha renúncia? Será que eu posso ser considerado? Eu me considero um discípulo do Senhor? Se eu não abro mão de nada para estar na casa dele, para estar à disposição dele? A igreja está precisando de ajuda na salinha, por exemplo. Ah, eu não posso, porque eu tenho que assistir o culto. Irmãos, às vezes, eu falo com vocês assim, que estou na salinha há muitos anos. É muito bom, viu? Prestar atenção, sentar, né? E poder se concentrar. Mas precisa de alguém para estar lá neste momento. Na última ceia, eu não estava lá para ficar na salinha. Mas na hora o pastor falou assim, isso não é autopromoção não, tá, irmãos? Eu quero só dizer de atitudes que eu venho me policiando, porque eu também não me atentava muito para essas coisas. Mas eu falei assim, eu não sei se tem alguém escalado para sair. Eu levantei a mão, peguei as crianças que estavam nessa, tá? E fomos para a salinha. Aí às vezes eu pensei, poxa, mas hoje é ceia. Mas o que adianta eu estar aqui? Eu estou falando porque eu também tenho um filho pequeno, tá? Não estou dizendo que você que não fez isso, né? Não é nenhuma acusação, estou falando de mim. Como meu filho é pequeno, eu preciso que ele esteja lá para eu também me concentrar quando eu estou aqui no culto. São atitudes que a gente precisa ter, porque aqui é a casa do Senhor. A gente precisa tomar decisões, a gente precisa tomar atitudes para que tudo que seja aqui dentro funcione, mas funcione de uma forma perfeita, agradável. E que isso vá agradecer o nome do Senhor. A gente está lá na salinha, às vezes você acha assim, não vou lá não, porque eu quero ouvir a palavra. E a gente toma um banho de aprendizado com aquelas crianças. A gente aprende muito. Olha, muitas histórias da Bíblia eu aprendi depois que eu fui para a salinha. Porque você tem que tentar, a gente lê a Bíblia numa linguagem bem adulta, né? E você precisa procurar uma linguagem que a criança vai entender. E dessa forma, a gente aprende. Aquilo entra na cabeça da gente porque você usa uma figura, você usa um fantoche, e isso que faz com que as crianças aprendam, nos faz crescer também. Então, mais uma vez, eu não disse isso, não é autopromoção, tá? Estou dizendo uma experiência que eu tive. Então, o dia que precisar, eis-me aqui, levanta, vai lá, serve o Senhor. Será que o Senhor ficaria mais feliz comigo em ter ido levar uma palavra para aquelas crianças, ou ter sentado aqui e escutado a palavra? Eu não sei. Só quando eu chegar no céu, se Deus quiser, eu vou descobrir, né, se realmente Ele queria que eu fosse ou Ele queria que eu ficasse. Mas assim, a gente precisa mudar as nossas atitudes no reino do Senhor, dentro da casa do Senhor. A gente está em busca do reino, então a gente precisa fazer a diferença, irmãos. Você precisa renunciar à sua justiça pessoal, às suas opiniões contrárias à Bíblia e à sua amizade com o mundo. Se você está amando esse mundo, irmãos,
você não está assim com o Senhor. Né? Essa palavra aqui, eu vou pular, vocês podem estar lendo esses versículos, ele fala sobre isso, porque quem namora o mundo não ama o Pai, não irá herdar. Ele fala, né, no final do... Pastor, coloca para mim, em 1 João 2, 15 e 17, que é rapidinho, só para a gente fechar esse sobre renúncia. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências também, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse mundo vai passar, nós vamos passar, mas a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? O próximo subtópico vai falar sobre a decisão de tomar a cruz. Ele primeiro chama, diz que a gente precisa negar a si mesmo e tomar a cruz. A ordem para tomar a cruz ou carregar a cruz ocorre 5 vezes aqui no ensino de Jesus. Aí tem os trechinhos que vocês podem estar lendo em casa. Não há salvação para aquele que rejeita carregar a sua cruz. O que é carregar a cruz, irmãos? Às vezes a gente fala, né, a gente escuta muito assim, cada um carrega, Deus dá a cruz que você consegue carregar e tal. E às vezes a gente acha que a cruz é aquele chefe chato, fala assim, essa é minha cruz, né? Ou o irmão, a irmã, ou a sogra, né? Essa é minha cruz, eu vou carregar e tal. Mas não é. Quando Jesus chama para a gente carregar a nossa cruz diariamente, Ele está dizendo, tomar a sua cruz diariamente é o sofrimento que resulta da sua união com Cristo, é a morte do seu eu, são as renúncias que nós acabamos de estudar. Todas as renúncias que a gente precisa fazer, ela vai gerar sofrimento em nós, porque é a vontade da nossa carne. Então, se eu luto contra isso, isso vai trazer um sofrimento para mim. Mas eu posso desistir? Não. Essa é a nossa cruz diária. Então, essa é a nossa luta diária. Ok? Tomar a cruz é dizer sim para quem? Para Deus. Envolve fazer o que Deus pede e testemunhar da sua pessoa. Aí esse texto ele fala que a gente tem que ser a luz do mundo, né? E aquele versículo que em casa vocês vão ler. Se eu tivesse um pouquinho mais, né? Se um tempo maior, a gente poderia estar lendo todos os versículos. São todos ligados totalmente à palavra, muito edificante. Aconselho vocês a estarem estudando em casa. E aí, esse Walter, ele fala sobre, Walter é inglês, mas é Walter, ele fala sobre algumas demandas para carregar a cruz. Quais são as demandas? Quais são as exigências que eu preciso para carregar a minha cruz? Primeiro, que é uma exigência. De quem? De Jesus. Ele disse, venha a mim, negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz. Então, é uma exigência dele. Segundo, é permanente. Quando você fizer essa escolha, não tem mais volta, é permanente. Porque quando a gente aceita o Senhor, a gente passa por um processo de santificação, até o dia que Ele irá nos buscar, né? Ou chegar ao nosso fim, até que Ele venha, a gente vai buscar uma santificação. Então eu posso parar de carregar a minha cruz? Não, vai ser permanente. Tá? É penoso, é triste, é doloroso. Ele fala aqui algumas características, ela fere, ela entristece, a cruz ela é mortal. O propósito da cruz, ela é matar aquele que foi crucificado nela. Mas o que adianta viver para esse mundo e morrer, né, para uma vida eterna, que a gente leu lá no primeiro texto, e ele fala exatamente disso. Nós vamos morrer? Vamos. Com esse sofrimento, com essa cruz? Vamos. Mas nós vamos morrer neste mundo que não importa, que não tem valor nenhum para nós e seguirmos o Senhor. E a última decisão que a gente viu naquele versículo, ali, vamos ler. Se alguém quiser vir após mim, vocês vão sair aqui com isso decorado, irmãos. A gente precisa decorar isso. Se você resolver, decidir e se entregar a Jesus, eu preciso ir após Ele, seguindo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. Então nós vamos ler agora a decisão de seguir a Jesus. Após renunciar à sua vontade e tomar a sua cruz, o discípulo olha para Jesus e o segue. Trata-se de um desafio diário de viver como Cristo viveu. Ser discípulo é seguir pessoalmente a Jesus, caminhando nas suas pegadas e obedecendo às suas ordens. O pastor Hernandes Dias, ele fala assim: seguir a Cristo é imitá-lo, é fazer o que ele faria em nosso lugar, é amar o que ele ama e aborrecer o que ele aborrece, é viver a vida na perspectiva dele. Como, irmãos, imagina, você vai fazer uma coisa e fala assim: como será, se fosse Jesus, o que ele faria? Com certeza não ia ser a escolha que a gente tinha pensado, não seria. Então a gente precisa buscar viver na perspectiva de Jesus. Assim é a decisão que a gente tem de seguir. Algum comentário? Assustei alguém? Então a gente acabou aqui os aspectos, né, de ser discípulo, de seguir o Senhor. Esses são os requisitos que a revista nos dá para a gente estar seguindo. Agora a gente vai ver quais são as recompensas. É a parte boa, né? Todo mundo quer a recompensa, ninguém quer pagar o preço. As pessoas só querem receber, né? Mas a gente vai estar vendo agora as recompensas do discipulado. Ser discípulo de Jesus é ser feliz. Jesus ensina que todo aquele que o segue pode experimentar a verdadeira felicidade. A felicidade não consiste em ter, mas em ser semelhante a Jesus. Irmãos, essa questão da felicidade é tão real que a gente vê todos os dias casos assim de pessoas famosas, de pessoas com dinheiro, de pessoas que aparentemente não precisam de nada material. Mas essas pessoas se suicidam, essas pessoas matam a família inteira e se matam. São as coisas assim, chega a ser absurda quando a gente vê. Mas por quê? Ela tem tudo, ela tem isso, ela tem aquilo, ela tem a mansão, ela tem jatinho, ela tem... Mas por quê? Eu vi um testemunho da Suzana Alves, não sei se alguém lembra, que é uma menina que faz o papel de tiazinha no Caldeirão, acho que era. Tem 20 anos, como o tempo passa, né? Eu li esse testemunho dela, que há 20 anos ela se converteu. E ela disse exatamente isso, que naquele momento ela era o auge, ela era a mulher que toda mulher queria ser, ela tinha o corpo que toda mulher queria ter, ela tinha todos os homens que ela queria ter, ela tinha dinheiro, ela tinha tudo, mas ela não tinha felicidade. Ela fala exatamente isso, eu não tinha felicidade. E aí ela se converteu e hoje, a partir daí, ela mudou de atitude. Ela diz, né, no relato dela, que ela já não aceita tudo ser, ela continua sendo atriz e tal, mas se for uma cena, ela é casada, se for uma cena que ela precisa beijar e dublê, ela não faz. São escolhas. Não estou aqui defendendo, dizendo que é santo, nada disso, mas assim, foi o que ela colocou lá, né, no relato dela. E que ela fez escolhas que hoje ela se sente completa, ela se sente feliz. Então, essa felicidade, irmãos, este mundo não nos dará. A gente só vai ter essa felicidade quando a gente se completar com o Senhor. Né? A Cássia deu um testemunho lindo aqui esses dias, né? Falando que às vezes a gente ora, né? Pede, mas a gente precisa. Aquele dia foi emocionante de ouvir. Eu acho que a gente precisa, todos nós precisamos tomar uma decisão. Às vezes a gente está aqui dentro da igreja, mas a gente não decidiu ainda. A gente precisa decidir a quem queremos servir, a quem queremos seguir, a quem queremos imitar. Esse é o nosso propósito aqui dentro. A gente precisa definir para que essa alegria venha e encha os nossos corações, para que a gente saia daqui plena, mesmo que em casa esteja faltando alguma coisa. Poxa, meu filho queria isso, mas hoje eu não tenho. Hoje eu não tenho, outro dia eu vou ter. E a gente precisa se alegrar nas coisas do Senhor, a gente precisa se alegrar porque acordamos mais um dia, porque o Senhor nos deu mais um dia maravilhoso, porque o Senhor nos deu essa praia, essa vista maravilhosa e é de graça. Então eu não preciso ter dinheiro para ir no shopping, para levar meu filho num brinquedo caro, porque tudo que nós precisamos, o Senhor nos deu. E é de graça.
Eu às vezes falo isso com as minhas crianças, que eles querem um biscoito. Eu falo para eles, eu falo assim, foi Deus que fez? Não, então não é saudável. O que é saudável, Deus fez e deixou prontinho para a gente. E toda essa parte, essa outra parte, também é verdade. O que nós precisamos, o Senhor nos deu, está aí, para a gente aproveitar, agradecer e agradecer o nome do Senhor por tudo isso que Ele nos dá todos os dias. Discipulado cristão é o desenvolvimento de um relacionamento pessoal, duradouro e submisso. Ele sempre vai falar de submissão a Jesus, de obediência, em que ele transforma o caráter do discípulo à semelhança dele, transforma os seus valores em valores do reino e envolve sua missão no lar, na igreja e no mundo. Temos que ser diferentes, tem que haver mudança, tem que haver transformação, né, na nossa vida. No nosso texto básico, Jesus aponta 3 recompensas, né, que a gente leu. A primeira recompensa é a que todo mundo quer, né? É a vida eterna. Essa é uma recompensa de ser discípulo do Senhor. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aí esse versículo ele fala o que pode dar o homem. Irmãos, dinheiro nenhum vai comprar, barganha nenhuma vai valer. Eu posso ter o poder que eu for, falar, vamos trocar? Se eu te dou tanto, eu te dou uma fazenda e você me dá salvação, não vai ter. Então isso é maravilhoso do Senhor, porque a gente vê que as coisas deste mundo não vai ter valor nenhum. Dinheiro não vai comprar, poder não vai comprar, influência não vai comprar. Ser rico, ser pobre, o que vale é o coração. E é a atitude que nós temos que vai definir se essa recompensa a gente vai ter, que é a vida eterna. Renunciar ao pecado e seguir a Cristo é, na visão do mundo, perder a vida. Né? Quando eu renuncio às minhas vantagens, vocês vão falar que a gente está perdendo a nossa vida. Mas, na visão de Deus, essa perda é perda recompensada com a salvação eterna. É uma perda? É. Mas a gente vai ser recompensado com uma vida eterna. A segunda recompensa é a riqueza eterna e a bênção na terra. Olha só, irmãos. Aqui está falando, né, igual de vida eterna, de riqueza eterna, mas ele fala também das bênçãos nessa terra. Ele fala aqui, mas eu pedi, eu gosto mais da versão de Mateus. Coloca para mim, pastor Rodolfo, Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então o Senhor, Ele diz que a gente herdará a vida eterna, mas ainda a gente receberá 100 vezes aquilo que você deixou para trás. A gente aprende no curso de finanças que o Senhor se alegra com a prosperidade do seu ser. Às vezes a gente acha que eu preciso dar tudo, mas a gente vê vários relatos, várias situações em que o Senhor se alegra sim com a nossa prosperidade. Então, ali mais uma vez ele diz que receberá 100 vezes e ainda terá a vida eterna. Jesus também promete recompensar as recompensas terrenas, que é isso que a gente acabou de ler. O verdadeiro discípulo jamais será privado de bem algum. O verdadeiro discípulo. E o último reconhecimento é o reconhecimento eterno. A terceira recompensa é a honra eterna. Porque qualquer que nesta geração, a gente até falou no começo, qualquer pessoa nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. O verdadeiro discípulo é aquele que não se envergonha de Jesus e nem das suas palavras. É melhor assumir um compromisso com Cristo agora e ser desprezado pelo mundo, do que ser amado por este mundo agora e ser desprezado por Jesus quando ele vier na glória do seu Pai. É uma escolha. Você quer ser honrado aqui, nessa terra? Ou você quer ser honrado quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar? É uma escolha. Tudo é uma escolha, irmãos. Então a gente precisa sair daqui com isso na cabeça. Qual é a minha escolha? Isso não tem fio na minha cabeça? Porque o pastor na quinta-feira falou sobre fé.
Mas tem fé? Tem. Mas é ter fé, é colocar à prova. Então a gente precisa fazer tudo com muita intensidade. Às vezes, mais uma vez, vou falar de mim. Às vezes a gente escuta uma palavra, legal, beleza. Do jeito que eu saí ali, que eu entrei, eu saí. Do jeito que eu entrei, eu vou sair. Foi bom a palavra? Foi ótimo, foi. Mas o que eu coloquei em prática? Nada. Então eu saí do mesmo jeito que eu entrei. Eu preciso colocar essas palavras no meu coração, para que eu possa praticá-la, para que eu possa agradar o Senhor, para que eu não possa pecar, né? Para eu não pecar contra ti. Então, esse reconhecimento é uma escolha, né? Como eu disse, a gente escolher ser recompensado aqui ou quando o Senhor Jesus voltar. Algum comentário? Hoje está todo mundo quieto. Eu vou ler essa conclusão que está na revista, mas aí depois a gente vai concluir com um vídeo, acho que vai dar tempo de passar ele bem rapidinho, que eu acho que é bem impactante para a gente ver realmente quais são as nossas decisões, quais são as nossas escolhas, exemplos, né? A gente precisa ser luz para o mundo, a gente precisa ser exemplo para outras pessoas, então a gente precisa também usar exemplos de outras pessoas para nos edificar. A conclusão da revista, ela diz que todo cristão verdadeiro é um discípulo de Jesus. Lá no começo ela diz que todo cristão tem que ser um discípulo de Jesus. Mas a conclusão diz que todo cristão verdadeiro é um discípulo. O discipulado é um projeto fascinante de vida que gera satisfação e felicidade. É uma jornada santa, onde o discípulo é transformado à semelhança da imagem de Jesus. Então eu preciso cada dia estar mais parecido com Jesus. Você é como ele? Nunca. Só ele é santo, só ele passou por essa terra e não pecou. Então está longe de nós sermos como ele. Mas precisamos todo dia buscar andar mais pertinho dele, para que as pessoas possam ver mais de Jesus em nós a cada dia das nossas vidas. Amém?